Oi, pessoal. Hoje vou mostrar a vocês um modelo de um relatório técnico-científico de acordo com a norma ABNT vigente para esse tipo de trabalho, que é a 10.719 de 2015. Vejam bem, a estrutura de um relatório técnico-científico compreende duas partes, uma parte externa e uma parte interna. A parte externa ela é formada pela capa e a parte interna a gente vai precisar fazer os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vou mostrar todos esses elementos aqui no vídeo para vocês. Uma coisa importante, antes de vocês começarem até mesmo a digitar aqui o relatório, é observar a configuração pela ABNT. Eu venho aqui em layout de página, aqui nas margens, você vai colocar imagens personalizadas, você vai colocar aqui em cima 3 centímetros, superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior com 2 centímetros à direita. Aqui no papel você confira se está o A4. Então você dá o OK. A norma da ABNT ela não define qual é o tipo da letra que você vai digitar o relatório, mas no geral as instituições elas definem a fonte Arial ou Time New Roman para a elaboração de trabalhos, né? Então, certamente a sua instituição pode escolher um desses dois tipos para você digitar o seu relatório. O tamanho da fonte que você vai digitar é 12 e o alinhamento aqui ele é o alinhamento justificado. Vamos iniciar, pessoal, pela capa, né? A capa, a gente vai colocar aqui em cima o nome da instituição em caixa alta, centralizado, o endereço da sua instituição aqui, o número do relatório e o ISSN, se houver. O ISSN, ele é um identificador que tem 8 dígitos usado para identificar publicações como boletins, periódicos acadêmicos. Se você, por acaso, não tiver esse código, não tem problema. É só você retirar aqui essa informação. Continuando, você vai colocar o título e o subtítulo. Se não tiver subtítulo, você vai deixar apenas o título. O subtítulo é aquela parte onde você faz uma delimitação maior, né? E você coloca depois dos 2 pontos. Mas muitos relatórios, eles têm apenas um título, certo? E por último, aqui embaixo, ainda na capa, vem a classificação de segurança, também só se tiver. Essa classificação de segurança, de acordo com o que a ABNT diz, né? Ela traz a norma, é o grau de sigilo atribuído ao relatório, de acordo com a natureza do seu conteúdo, caso seja necessário limitar sua divulgação e o acesso das pessoas a essa informação que está aqui no relatório. Nesse tipo de relatório, pessoal, a norma diz que a capa ela é opcional. Você pode iniciar direto na folha de rosto, que é o que eu vou mostrar agora. Então, prosseguindo, se você fizer a capa, prosseguindo, você vem para a folha de rosto, né? Aqui na folha de rosto, a gente vai colocar o nome do órgão ou entidade que solicitou, que gerou o relatório, né? Então, da sua instituição, o título do projeto, programa ou plano que o relatório está relacionado. Depois você vem com o título e subtítulo e aquelas informações de volume, o código da identificação, a classificação de segurança e o nome completo do autor aqui. Na parte de baixo, a gente vai colocar a cidade, né? E o ano de publicação. Atrás da folha de rosto, a gente precisa colocar algumas informações, tá certo? Então, na folha de rosto, você tem aquelas informações que vão ficar na frente e as informações que vão ficar atrás também dessa folha. Atrás da folha, o que é que você vai colocar? Você vai colocar a equipe técnica, né? E aí você vai colocar o coordenador, a titulação, a função, pesquisadores envolvidos nesse relatório, vai colocando o nome, vai colocando a titulação, a função dele, se tiver bolsista você coloca também, é mais essa questão mesmo da equipe técnica relacionada a essa pesquisa. Depois vem a ficha catalográfica, né? A ficha catalográfica, ela vai ser elaborada pela biblioteca da sua instituição, né? A bibliotecária da sua instituição é que vai elaborar a ficha catalográfica, e aí depois a gente vai entrar aqui em algumas páginas que são opcionais. Então, a gente tem aqui a página de agradecimento, ela é opcional, você vai colocar se você quiser. Eu fui colocando aqui alguns trechos assim aleatórios, só para vocês verem mais ou menos como é que fica a organização do texto aqui em cada parte. Quando você sai do agradecimento, que ele é opcional, você vem para o resumo em português. Esse resumo ele é obrigatório, né? Na norma mais recente da ABNT para resumo, que é a 6028, a norma de 2021, as palavras-chave aqui no final você vai digitar o resumo. As palavras-chave elas são separadas por ponto e vírgula. E elas são escritas com letras minúsculas, com exceção de nomes próprios ou siglas. Então, lógico, se eu tenho, por exemplo, uma sigla como
como IBGE, vai ficar toda maiúscula, né? Mas se não for uma sigla ou nome próprio, então você vai digitar mesmo com letras minúsculas separadas por ponto e vírgula. Para relatórios técnicos científicos, a norma de resumo, ela recomenda que você use de 150 a 500 palavras, né? Mas você precisa ver se a sua instituição irá realmente adotar esse tamanho, porque não é nenhuma imposição da norma da ABNT, é uma recomendação. Esse meu aqui, só para vocês terem uma noção, a gente pode contar para vocês verem mais ou menos o tamanho. Então você seleciona todo o texto e aí você vem aqui em revisão, contar palavras. Então, esse meu resumo aqui, ele tem 401 palavras, né? Tá aqui, olha, palavras 401, então vai ficar mais ou menos, ou pode ficar um pouquinho maior, né, do que esse tamanho, já que a norma permite que você vá até 500 palavras. Em seguida, nós temos a lista de ilustração. A lista de ilustração, ela é opcional. Você vai usar se você tiver quadros, tá certo? No seu trabalho, mas não é obrigatório você colocar. Então, acho que você só deveria colocar se você tivesse um número significativo de quadros, né? Ali você tivesse uns 4 ou 5 quadros, talvez justificasse você fazer aqui a lista. Se por acaso o nome do seu quadro ele for muito extenso, não tem problema, você pode vir digitando o nome dele até aqui no final, e aí na linha seguinte, o nome ele não continua aqui abaixo da palavra quadro, ele vai continuar a partir dessa letra V. Aqui embaixo, né? Então, você continua aqui o nome e coloca a página aqui na frente, né? Caso você tenha um título bem extenso. Na sequência, a gente vem para a lista de tabela. Então, assim, a mesma orientação que eu dou, se você tiver só uma tabela ou duas, eu acho que não justifica, não precisaria você colocar essa lista, mas é opcional, você pode colocar, até se você tiver só uma tabela também você pode colocar. Você vai organizar as tabelas, do jeito que você ia organizar também ali os quadros na página anterior, você vai organizar de acordo com a ordem que elas aparecem no texto, né? Então, aqui a tabela 1, depois vem a tabela 2, e aí você vai colocando aqui tabela, o número dela, o travessão, o título da tabela, os pontinhos, e aí depois a página onde ela está. Posteriormente, vem a lista de abreviaturas e siglas, que é opcional também, você vai colocar se você quiser, se você achar que é interessante. Depois, você pode colocar, depois dessa lista de siglas, você pode colocar também uma lista de símbolos, nesse mesmo estilo, mas é opcional também. E aí, depois, vem um sumário. Então, o sumário, ele já é obrigatório. Então, realmente, no seu relatório, vai ter que ter o sumário. No sumário, pessoal, o que é que a gente precisa ficar atento com relação a esse elemento aqui pré-textual? Você vai colocar a numeração das seções que você vai falar no relatório, e aí você vai colocar o nome. Do mesmo jeito que você está digitando aqui, é como tem que ficar dentro do trabalho. Então, se eu estou colocando aqui as seções primárias, que são essas que têm apenas um número, 1, introdução, 2, referencial teórico, 3, método, eu estou colocando maiúsculo e negrito, então dentro do relatório também vai ter que ficar maiúsculo e negrito. No geral, a gente usa esse formato aqui, seção primária, maiúsculo, negrito, seção secundária, maiúsculo, não negrito, seção terciária, a gente coloca a primeira letra maiúsculo, o restante minúsculo, negrito. Mas a norma da ABNT, ela não vai dizer isso, ela só diz o seguinte, que para você colocar a seção primária, secundária, terciária, quaternária, você tem que ir modificando o tipo, né, de letra aqui que você está usando, certo? Você vai modificando aqui o estilo de letra que você vai digitando, né? Então, mas aí você vai olhar no manual da sua instituição se tem alguma orientação sobre isso. Se não tiver, você pode fazer dessa forma. Aqui na frente você vai colocar a numeração das páginas, né? Essa numeração, ela começa a contar ali a partir da folha de rosto. A capa você não conta, a capa é 0. E aí ela só vai começar a aparecer aqui no cantinho superior direito, só vai começar a aparecer na introdução. Você conta a folha de rosto, você conta aquela página que tem atrás, que tem as informações, ali a ficha técnica, vai contar todas as outras, até chegar aqui no sumário. A partir daqui é onde vai começar a aparecer realmente o número aqui no cantinho. Então eu tenho um vídeo, pessoal, aqui no canal explicando como você organizar o
sumário, como você numerar as páginas a partir da introdução, né? Então, vocês podem estar olhando aí esses vídeos que aí certamente podem ajudar, né, para você organizar aqui melhor essa parte. Após o sumário, nós vamos iniciar os elementos textuais do seu relatório, que são a introdução, o desenvolvimento. Desenvolvimento a gente vai dividir em algumas seções e a conclusão. Vamos ver agora cada um. No início de cada sessão, eu escrevi aqui uma noção geral, que é essa parte aqui que está em vermelho, de como você poderá desenvolver o seu texto. Na introdução, o que é que a gente precisa colocar? A introdução, a gente pode iniciar com uma contextualização geral sobre o assunto. Então, fale de uma forma geral o que é o seu tema, o tema da sua pesquisa, que gerou esse relatório, vem falando sobre o quê? Então, faça uma contextualização geral sobre o assunto, apresenta o problema ou a pergunta que motivou o desenvolvimento do estudo. Então, a gente sabe que toda pesquisa ela é motivada por uma pergunta, né, um problema que se quer resolver. Além disso, a introdução deve apresentar os objetivos da pesquisa e a justificativa. Quem for ler a sua introdução vai esperar encontrar essas informações aqui. E aí você vai desenvolvendo. Eu já vi alguns relatórios onde a instituição pede para separar os objetivos. E aí você precisa estar com essa orientação da instituição, se o objetivo ele vai ficar dentro da introdução, mesmo aqui no texto, como eu fiz, ou se você vai colocar esse objetivo separado. Geralmente, pessoal, a introdução fica mais ou menos com 2 páginas. Não tem nenhuma regra com relação a isso, mas no geral fica mais ou menos aqui desse tamanho. Quando a gente sai da introdução, a gente vai entrar no referencial teórico. No referencial teórico, o que é que a gente precisa fazer? Então, nessa sessão, deve-se fazer uma revisão da literatura existente sobre o tema da pesquisa. É importante que essa revisão seja com estudos de credibilidade, destacando as pesquisas mais relevantes à sua temática. Priorize artigos científicos. Pessoal, sobre a pesquisa dos artigos, você pode fazer em base de dados, como periódicos CAPES, Cielo, Google Acadêmico. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo links de vídeos que eu já gravei mostrando como pesquisar artigos. Você vai precisar de muitos artigos para você escrever aqui no referencial teórico. Nessa seção, você vai incluir diversas citações, né? Priorize citações indiretas. Para seguir direitinho as citações de acordo com a norma da ABNT, que é a norma 10.520, ou se você quiser colocar imagens, entender a diferença entre um quadro, uma tabela. Caso você queira inserir isso aqui no seu referencial, consulte uma playlist que tem aqui no canal com o nome Normas da ABNT, que eu já fiz vários vídeos explicando essas questões do texto, né? Como você desenvolver aqui o texto. Então, você vai escrever, você pode dividir aqui em diversas subseções e você vai escrever sobre o seu assunto, trazendo aqueles estudos mais importantes que foram publicados sobre aquela temática, né? Então, vai ser uma parte aqui que vai ter muita citação de trabalhos anteriores. Seguindo, você vai escrever o método, né? Ou metodologia, como é uma nomenclatura mais comum. E aí, o que é que eu preciso escrever aqui? Aqui, a gente precisa descrever detalhadamente os métodos que foram utilizados na pesquisa, incluindo a amostra ou população estudada, número de participantes, como os dados foram coletados, como foi que você fez essa coleta? Foi com questionário, foi com entrevista, foi com observação, foi um experimento? Então, precisa explicar isso daqui. Os materiais e equipamentos utilizados, o protocolo experimental, os procedimentos de análise dos dados, técnicas estatísticas empregadas, procedimentos éticos. Então, assim, tudo isso você precisa colocar aqui no método. A gente precisa entender como foi que realmente você fez essa pesquisa. Com relação aos procedimentos éticos, seria, por exemplo, você falar sobre o consentimento informado dos participantes. Então, como foi que realmente você conduziu esse trabalho, a gente precisa escrever aqui no método. A 4ª sessão vai ser uma sessão de resultados e discussão. Nessa sessão, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma apresentação dos resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados na sua pesquisa. O que foi que você encontrou a partir da pesquisa que você fez? Os resultados podem ser apresentados em tabelas, gráficos, figuras ou trechos de fala, porque tem alguns trabalhos quantitativos e tem outros trabalhos qualitativos, acompanhado de uma descrição sucinta e clara. Depois, devem-se discutir os resultados obtidos e interpretá-los com
com base nos trabalhos que foram citados no referencial teórico. Nesse momento aqui, não precisa você ir atrás de novos artigos para comparar o seu estudo, não. Você vai utilizar aqueles artigos que você usou ali no 2, na seção 2, que foi a seção de referencial teórico. Eu já vi algumas instituições pedindo para separar aqui o 4. Colocaria primeiro os resultados, né, e depois a discussão. A discussão, no caso, seria a seção 5. Se for assim, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai escrever o que foi que você encontrou, que são os resultados do seu trabalho, e no outro ponto, que seria o 5, separado, é que você irá confrontar os seus resultados com os estudos citados anteriormente. O que é que a gente quer saber aqui? A gente quer saber o seguinte: se os resultados que você encontrou são os mesmos que outros autores já encontraram ou se foram resultados diferentes. Então, você vai analisando cada resultado que você encontrou, interprete esse resultado e faça o confronto com os artigos ou com materiais que você citou ali na seção 2, que foi a sua seção de referencial teórico. O último elemento textual do seu relatório é a conclusão ou considerações finais. Nessa seção, o que é que a gente precisa trazer? A gente precisa resumir os principais resultados obtidos na pesquisa e responder os objetivos que você definiu lá na introdução. Lembre que lá na introdução você disse que tinha objetivos a ser atingidos, então agora a gente tem que responder a esses objetivos. Além disso, é importante destacar as contribuições dos resultados. Então, quais foram as contribuições? Pode ser contribuição teórica, contribuição prática. Então, você precisa trazer aqui as contribuições do seu trabalho. Limitação do seu estudo e as possibilidades para pesquisas futuras. Quando você terminar de desenvolver aqui o seu texto das considerações finais, lembrando que aqui no canal eu tenho vários vídeos já gravados de todas as sessões que eu falei aqui para vocês, exemplo de introdução, exemplo de referencial teórico, exemplo do método, exemplos e considerações finais, como escrever. Então, vocês podem ir consultando também esses vídeos depois separados, né, um por um, de cada sessão à medida que você for escrevendo. E aí, pessoal, agora a gente inicia os elementos pós-textuais do relatório. Temos como primeiro elemento pós-textual a lista de referências. Todos os livros, artigos e outros materiais que você citou no seu relatório precisam constar aqui na lista de referências. Na sequência, nós temos a página de apêndice, é uma página opcional, né? Aqui você vai colocar, se tiver algum material que você elaborou e não está dentro do trabalho, mas você quer colocar aqui, então você coloca aqui no apêndice, né? A norma, ela apresenta, aqui após o apêndice, ela apresenta um anexo, o anexo de um formulário de identificação, certo? Então, são vários dados aqui, como se fosse um resumo, né, de vários dados do relatório. Então, esse anexo aqui, ele consta na própria norma, né? O modelo é esse, e eles colocam isso daqui como um anexo no final do trabalho, certo? Um formulário, né, de identificação. Uma observação: se você coloca o apêndice e o anexo, apêndice e anexo também vai ter que constar lá no sumário do seu trabalho, tá? Então, são páginas numeradas normalmente, né, aqui, e aí precisam constar lá, certo? Então, com isso, pessoal, nós terminamos uma estrutura, né, a estrutura aqui mais comum para um relatório técnico-científico, ok? Então, esse foi o nosso vídeo desta terça. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos aqui a estrutura desse tipo de relatório. Um grande abraço e até a próxima semana.